Então, sobre o assunto da aula passada, eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios. Eram poucos exercícios bem simples. Então, eu queria que vocês pegassem a apostila. A primeira página de tarefa era a página 77, 77, tá? Então, quem não abriu a apostila, abra aí, por favor, né? Então, esses exercícios, eles vão mais falar desses processos migratórios, né? O que que motiva uma pessoa a sair de um lugar para outro, os tipos de migração, né? O que que faz uma pessoa ser um refugiado e assim por diante, não é mesmo? Então, eu vou começar a fazer a correção. E se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, vocês habilitam o microfone e fala comigo ou manda lá no bate-papo. Eu prefiro ouvir a voz de vocês, tá? Mas aí vocês veem que é mais fácil aí na casa de cada um, ok? Então, na página 77 tem a questão 1. Você conhece alguém que emigrou para outro país? Conhece algum imigrante que mora no seu município? Registre sua resposta e depois compartilhe com seus colegas e com o professor. Alguém aqui conhece um emigrante? Alguém anotou? Ah, eu conheço um emigrante. Alguém registrou aí? Eu sou uma imigrante. Mas, por exemplo, aí está falando de país. Você veio de outro país? Não. Então, olha lá o enunciado. Você Estado. conhece alguém que emigrou para outro país? Vocês conhecem alguém que era aqui do Brasil e se mudou para outro país? Podia colocar de ancestrais? Sim, pode colocar. Então, tá bom. Tá? Então, tem muita gente que pode ter colocado alguns avós, bisavós que eram de outros países, né? Então, aí no caso, seria um imigrante aqui, certo? Que é a segunda parte da questão. Então, você conhece algum imigrante? Aí, se você colocar, ah, meu avô, ele era lá da Itália e veio para cá, pequenininho, não sei o quê. Então, perfeito. Isso é um exemplo de imigrante. Mas, Emigrante é Bia, quando a pessoa está aqui e sai para morar em outro país, no caso desta questão. Então, este exercício está perguntando: você conhece alguém que emigrou para outro país? Ou seja, alguém que era do Brasil que foi morar em outro país? Aí, se você coloca não conheço. Se você conhece, fala quem que é. Aí não precisa você me dizer, mas você sentir à vontade. A segunda Bia, parte do exercício 1 pede para você dizer: se conhece algum imigrante no seu município? Se você conhece, coloca aí o nome. Pois não, Ana Luísa? o imigrante precisa ser necessariamente de outro país? Não. Lembra do exemplo que eu dei, por exemplo, da Gabi, do Denis, da Ana Júlia, né? Que é o pessoal que sai das cidades deles e vem para Alfenas estudar? Eles praticam um tipo de imigração. Então, por exemplo, quando eles vêm para Alfenas estudar, aqui em Alfenas eles entraram, não entraram? Então, aqui eles são imigrantes. Lá na cidade deles, eles saíram. Lá eles são emigrantes. Paraguaçu, Serrania, Machado, Alfena, são países diferentes? Não, são cidades, né? Então, essa migração pode acontecer entre países, entre continentes, até dentro de uma área pequena, como é a nossa região aqui, ok? Então, essa Entendi, questão obrigada. número 1, ela era mais pessoal, né? Tem gente que conhece, tem gente que não conhece. O número 2, reflita e responda. O que faz uma pessoa sair do seu país natal e morar em outro? O que você imagina que as pessoas busquem morar em outro país, né? Aí a gente já estudou na nossa aula que são vários fatores. Buscar melhor condição de estudo, buscar melhores salários, melhor qualidade de vida, melhor clima, melhor segurança, enfim, uma porção de fatores, né? E aí Outras elas estão fugindo, né, Bia? ou pode estar saindo para preservar a sua vida, por exemplo, né? Qual é o caso dos refugiados que a gente viu. Então, essas duas questões, junto com o que tem na página 83, que é para onde nós vamos agora, são questões mais pessoais. Então, abra lá, por favor, na página 83, tá? Na página 83 tem uma foto, certo? Provavelmente lá do Porto de Santos, aqui não fala onde que é, de onde é essa foto, mostrando que imigrantes italianos
estavam chegando no Brasil lá no início do século XX, tá? Então, aqui retrata esses imigrantes italianos. Ou seja, eles saíram da Itália e entraram aqui no Brasil. E essa era uma prática muito comum nesse período, tá? De vários imigrantes chegarem aqui, principalmente vindos da Europa. E aí vem a questão, sua família é descendente de imigrantes? Se sim, de que lugares? Eu, Bia, eu sempre brinco isso com vocês acham muito engraçado. Eu, Bia, sempre falo que o mais longe que eu consegui chegar na minha árvore genealógica é em Muzambinho, né? E que a única certeza que eu tenho é que eu tenho um pezinho lá na senzala, né? Que eu tenho características negroides, que a gente fala, né? Descendentes de africanos. Mas eu não sei de onde exatamente os meus antepassados vieram, tá? Mas tem muita gente que tem o registro de onde é que seus avós, bisavós e assim por diante vieram, tá? Então, se você sabe, se você tem raiz em antepassados, de onde que esses antepassados seus vieram, tá? De quais lugares eles vieram? Então, é uma resposta mais pessoal. Tudo bem? Alguém quer compartilhar aí do onde que vovó, bisavó vieram? Meu bisavô veio lá da Alemanha, Quem que tá falando? João Pedro. João, seus bisavós, nosso bisavô veio da Alemanha? Meu bisavô. Que legal, muito interessante. Mais alguém? A Mais minha alguém? avó veio do Líbano. Do Líbano, olha só pra vocês verem. Ó, se minha eu bisavó. perguntar, levanta a mãozinha aí quem tem descendência italiana. Uma porção de gente que vai levantar a mãozinha assim, ó. Um monte de gente deve ter. Que foi um dos grupos de maior concentração de imigrantes que vieram para o Brasil. Pois não, Denis? Minha bisavó ela foi da Espanha por causa da gripe espanhola lá, sobreviveu. Ó, pra você ver, né? Então, olha, uma pandemia provocando a mudança de onde está acontecendo aquela doença, o pico dela, a concentração dela indo para outros A locais. família não sei de onde veio. Eu sei que estava aqui, mas tem gente que fala que eu tenho traço de português. Então, pode ser, né? Eu tenho tataravós italianos, portugueses e libaneses. Nossa, é uma mistura, tudo quanto é lugar. Então, você é quase uma ONU, Sofia, né? Então, tem gente aí com várias misturas na nossa sala, que é um retrato do nosso país, né? Uma miscigenação muito grande, certo? Pessoal, continuando, abram a página 89. Temos aí mais 3 exercícios relacionados ao conteúdo que a gente viu. Aí a Clara falando que o bisavô veio da Espanha. Então, olha só aí ele já viu vários países contribuindo para a formação da população do Brasil, né? Nossa sala tem descendências muito variadas. Pessoal, aí na página 89 vai falar de alguns casos de imigração legal e ilegal. E aí, eu queria que vocês conversassem comigo, né? Vocês podem desabilitar o microfone quando eu terminar de falar. Eu pedi para vocês verem aqueles 4 vídeos. Um vídeo mostrava, por exemplo, aquela menininha, como que a vida dela se transformou ao longo de um ano. Lembra? De um aniversário até o outro aniversário dela. Alguém falou, ai, Bia, aquele vídeo é muito triste. Alguém quer comentar sobre o caso dos refugiados? O que achou? É muito desumano esse troço. Imagina, Clara, você hoje está aqui assistindo a sua aula online, está aí junto com seus pais, com seu irmão, não sei se você tem mais de um irmão, não sei. E, de repente, do nada, cai uma bomba aí do lado da sua casa, a sua casa começa a ser bombardeada, todos os locais da sua cidade começam a ser bombardeados. E se você continuar aí, a chance de você morrer é muito grande. Você vai querer continuar ficando aí, na sua cidade? Não, né? Acho que ninguém. Então, pessoal, a maioria das pessoas que estão em áreas de guerra civil, elas são pessoas comuns, como nós, que não tem nada a ver com essas guerras civis e que acabam muitas das vezes sendo intensamente perseguidas. Tem um filme que eu quero passar para vocês, o link, e se alguém tiver interesse de assistir, vocês podem assistir, depois eu mando lá no grupo e posto também no Sós Conecta. Chama Hotel Ruanda, tá? É um filme que mostra que um grupo de pessoas começou a se refugiar, não porque estava tendo uma guerra civil necessariamente, mas porque uma etnia começou a perseguir outra.
e matar essas outras etnias, né, essa minoria. Então, olha Bia. como que uma pessoa ela acaba tendo que fugir exatamente para conseguir sobreviver. Fala, Ana. Bia, Primeira Ana. Eu queria saber quais são os tipos de guerra que existem, que você falou, por exemplo, da civil. Tem mais? Tem as guerras militares, né? As guerras militares é quando um país ataca o outro. O governo decide atacar outro país. São esses dois tipos. Tá? E guerra civil são quando pessoas comuns estão disputando entre si um poder, por exemplo. Fala, Entendi, Sofia. obrigada. teve uma novela da Globo que passou esses dias, esses anos, faz... Ah, não sei, Deve foi ter uns final do ano um ou passado. 2 anos, né? Não, Toninha, foi eu não ano passado, assisti isso. eu acho. Eu não assisti. É Órfãos da Recordo Terra. do que pessoal chama. comentar sobre essa novela, porque no horário da novela eu trabalhava, não assisti muito TV, mas é porque os alunos comentavam bastante sobre essa novela, tá? Não, foi esses dias que passou, acabou faz pouco tempo. Mas eu acho que foi ano passado, no meio do ano Foi. passado, né? Meninos, e aí eu passei outro vídeo para vocês falando da fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Onde as pessoas tentam passar para o outro lado de maneira clandestina, de maneira ilegal, né? Alguém quer comentar sobre essa fronteira do México e Estados Unidos? Se acha justo, se não acha, se é legal, se não é? Não? Alguém quer comentar sobre a fronteira dos Estados Unidos? Bia, eu acho que é justo, porque um país deve ter, sim, a escolha de saber quem deve entrar e quem não deve. Mas também podia deixar um pouco mais fácil essa travessia para pessoas que realmente precisam. Isso, a gente tem vários fatores, né? Por isso que dentro dos Estados Unidos, por exemplo, e aí acaba refletindo para O o mundo problema é que se inteiro. deixar. Peraí, José, é o José que está falando? Desculpa, José, eu bloqueei o seu microfone. Pode falar, José Elias. O problema é que se, tipo, deixar todo mundo que precisa entrar, pode dar problema. Isso a gente vai discutir. Então. Quem mais? A Ana que está com a mão levantada? Pode falar, Ana. Bia, eu só não consegui, eu não entendo por que que as pessoas dos Estados Unidos têm que ter essa fronteira contra o México. Qual que é o problema deles imigrarem para lá? A questão é a seguinte, pessoal. Lembra que eu comentei que o país ele pode ter autonomia para conseguir autorizar ou não uma pessoa a entrar no seu território? Se, por exemplo, uma fronteira ela não é vigiada, significa que pode entrar qualquer pessoa. Essa pessoa pode entrar com qualquer coisa que ela quiser dentro daquele país. Lá é muito vigiado, né? Então, isso é extremamente vigiado. Então, imagina aqui o seguinte: será que todo mundo, todos os moradores, todos os habitantes do México são pessoas decentes? São pessoas legais? Ou será que tem bandido ali no meio, tem traficantes de armas, de drogas, de Tem vários crianças, de traficantes, né? órgãos e assim por diante? Por Será isso que não deixa entrar. todas as pessoas que estão no México, por exemplo, estão com as vacinações em dia, né? E aí, se essas pessoas chegam aos Estados Unidos, porque não há controle nenhum, uma pessoa que não está vacinada, está portadora de alguma doença e entra nos Estados Unidos, pode provocar o alastramento dessa doença por várias pessoas lá nos Estados Unidos. Uma pessoa ela pode levar drogas, levar mercadorias, levar armas do México para os Estados Unidos, não tem ninguém controlando. Pode entrar bandidos, pode entrar estelionatários, pode entrar gente de má fé do México para os Estados Unidos. Nesse caso, mas isso é fronteira de qualquer país. Então, é preciso que os países comecem a pensar, né, em estratégias de limitar essa entrada de pessoas. Então, olha, você quer vir para os Estados Unidos? O que você vai vir fazer aqui? Ah, vou trabalhar, mas você já tem emprego garantido? Você tem dinheiro para conseguir se manter até conseguir um emprego? Aonde você vai morar? Se você conseguir provar tudo isso e você não tiver pendência nenhuma com a justiça, você pode entrar. Por exemplo, qualquer um de nós, se pedimos visto para entrar nos Estados Unidos, a chance de a gente conseguir esse visto é muito grande. Agora, por exemplo, se eu não tenho emprego, se eu já tenho histórico de passagem, sei lá, por tráfico de drogas, se eu não tenho as minhas vacinações em dia,
Quando eu vou chegar na embaixada americana para pedir o visto para entrar nos Estados Unidos, eu vou ter o meu visto negado, né? Então, é uma autonomia que os países têm para barrar. E aí, dentro do próprio Estados Unidos, isso reflete na política do mundo inteiro, tem gente que apoia os Estados Unidos e tem gente que é contra. E aí, os argumentos têm que ser avaliados por nós. Bom, os argumentos de quem é a favor da construção da barreira são esses. Aqueles que são contra são esses. Quais argumentos vão me convencer? Quais argumentos são os melhores para que eu tome partido? Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, ouvir os dois lados para poder, de fato, tomar uma posição. Pois não, Nani? Entendi, Bia. Ô, Bia, tá bom que pode entrar, tipo, muito mexicano ruim lá nos Estados Unidos, mas o México é lotado de pessoas dos Estados Unidos. Qualquer rua que você anda, você só vai ver pessoas dos Estados Unidos e muitas poucas pessoas mexicanas. Ô, Nami, e o que acontece? Os Estados Unidos dificulta muito a entrada dos latino-americanos como um todo em seu território, mas em todos os países a entrada dos norte-americanos é facilitada. Principalmente porque os Estados Unidos é o principal polo de influência cultural, econômica e política do mundo. Então, os Estados Unidos vai ter sempre as portas abertas em quase todos os países do mundo, com pouquíssimas restrições. É por isso que lá, até pela proximidade física, né, tem muito americano morando dentro do México, tá? E aí, pessoal, então sobre esses processos, a gente tem a página 89, tá? Então, número 1, diferencie imigração legal de imigração ilegal. E dê exemplo para cada um deles. Então, primeiro, migração legal é quando você tem o visto, você entra de maneira autorizada naquele país, certo? Um exemplo, lembra dos cérebros que eu falei para vocês, a fuga dos cérebros, que são profissionais qualificados? Então, quando um profissional qualificado ele vai morar nos Estados Unidos para trabalhar, ele recebe o visto. Então, ele é um migrante legal. Tá? Então, migração legal é quando a entrada da pessoa naquele país é autorizada. Um exemplo são os profissionais altamente qualificados. Um outro exemplo, eu não sei se alguém aqui da sala já foi, por exemplo, nos Estados Unidos, na Disney, né? Então, você recebe o visto de turista. Se você foi para um outro país, recebeu o visto de turista. Ou seja, o governo daquele país autorizou a sua entrada no seu território. Tudo bem? Então, migração legal é aquela entrada das pessoas no território de maneira autorizada. Um exemplo são os turistas, ou então, por exemplo, os profissionais altamente capacitados. Fala, Denis. Denis? Foi mal. A Nami tinha falado lá que os americanos entram muito fácil no México, mas eles não, como é que chama? Eles não faz aquele negócio lá, como é que chama aquilo? É negócio para ver se não tem nenhuma passagem pela polícia. Tem sim. Só que o rigor com que você vai fiscalizar a pessoa é menor, tá? Então é mais facilitado. Entendeu? Então, essa facilidade é por causa que o México não tem dinheiro para fazer uma Não é nem isso. Não é nem isso. se chama uma Eles acreditam que esses ação? estrangeiros vindo para o país, eles acabam trazendo mais benefício do que malefício. Como, por exemplo, gastando dólar, gastando dinheiro, né? E isso faz a economia do país aumentar um pouquinho. Então, por isso que, por exemplo, nesses países, o dinheiro arrecadado com a vinda dos americanos acaba sendo muito bem-vinda. E aí a exigência para que esses americanos entrem é reduzida, para que cada vez mais americanos venham. Por exemplo, do Brasil. O Brasil, ano passado, com o Bolsonaro, ele eliminou a exigência de visto para os norte-americanos irem para o Brasil. Então, basta você ser norte-americano querer vir para o Brasil que você consegue vir, não tem exigência mais. Tá? Aí é uma questão geopolítica, né? Porque não tem dinheiro, não. Certo? Entendi, obrigada. Tá? Então, migração legal a gente já fez. Então, migração ilegal é quando é feita a mudança de uma pessoa de um país para o outro de maneira clandestina, ou seja, ilegal, escondida. Um exemplo que a gente pode falar é dos mexicanos tentando entrar aos Estados Unidos. Certo? Tudo bem?
E aí o número 2 tem uma charge, né? Tem uma cerca, tem 2 homens aí com suas malas, eles estão dialogando. Aí ao lado do quadrinho da charge tem a tradução do que está escrito nos balões. Pare, afaste-se mexicanos, ilegais, fiquem longe do nosso país. Aí um pega e fala assim, ó, então pá, você acha que devemos ir? Aí de repente tem uma outra placa. Bem-vindos, precisa-se de trabalhadores mexicanos para trabalhar em nossas plantações. Aí o outro olha isso e fala o seguinte, não tenho certeza, fiquei confuso com essa linguagem bilíngue. Então, o que a gente dá para interpretar disso daqui? De um lado, Estados Unidos, do outro lado, México, onde estão esses 2 indivíduos. Aí eles olham e falam assim, ó, mexicano, não vem para cá. Aí na outra placa fala, mexicano, pode vir. A gente precisa de vocês para trabalhar nas plantações. Aí eles pegam e começam a pensar, a gente vai ou não vai? Aí o outro responde, né? Estamos meio confusos, né? Fiquei confuso com essas 2 placas. Uma fala para ir, outra fala para não ir, e aí? Né? Bom, sobre essa interpretação dessa charge, vamos responder as 2 questões aí. A letra A. Quem são os imigrantes retratados na imagem? Quem são essas pessoas? Quem vocês acham Mexicanos. que são? Mexicanos. Para que país eles estão indo? Estados Unidos. Estados Vizinho Unidos. ali, tá? Então, quem são retratados na imagem? São mexicanos que querem ir para os Estados Unidos. Beleza? E aí, a letra C, vem uma interpretação de fato bem grande dessa página, dessa charge. Estamos na página 89, Otávio. Letra B. Aí vem a letra B, o seguinte. O país de atração desses imigrantes apresenta um ponto contraditório em relação à imigração. Explique essa contradição com base nas placas presentes nesse muro. Então, tem 2 placas. As 2 placas não são contraditórias, não dizem coisas opostas. Numa diz o seguinte, ó, não vem não. Na outra diz, ó, vem sim. Certo? Então, pede para a gente dizer o que é essa contradição. Por que existe essa contradição? E aí vem o seguinte, aquela placa que diz, olha, não venham, mostra uma versão de aversão aos estrangeiros, uma versão de xenofobia, tá? Em que os mexicanos não são bem-vindos dentro dos Estados Unidos, certo? Só que a população dos Estados Unidos é uma população que já tem uma qualificação profissional bem grande. E aí, aqueles postos de trabalho que não exigem uma formação, não exigem uma qualificação, não tem ninguém para trabalhar, como, por exemplo, mão de obra para trabalhar na plantação, na colheita. E aí, esses mexicanos que estão do outro lado da fronteira são pessoas que não têm qualificação. E quando eles chegarem nos Estados Unidos, os postos de trabalho que estarão vagos são exatamente esses da colheita, que eles poderão utilizar dessa mão de obra como mão de obra barata e pouco qualificada dentro dos Estados Unidos. Então, qual que é a contradição? Ao mesmo tempo em que os americanos tentam afastar a chegada de mexicanos no território dos Estados Unidos, eles tentam atraí-los para trabalhar nos postos de trabalho menos remunerados. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse? Não? Pessoal, faltam aí há pouco tempo para a nossa aula, mas eu já vou adiantar o conteúdo seguinte, tá? Ainda desse capítulo 5, a nossa aula 2. A gente vai falar, nessa aula 2, sobre demografia. E aí eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Então, esses slides que eu vou compartilhar, que eu acho que vocês estão vendo, eu vou colocar lá no site do SAS Conecta para vocês poderem baixar para estudar, tá bom? Então, é o seguinte, quando a gente vai falar de demografia, eu estou falando de população, tá? Então, prestem atenção nesses conceitos aqui, que vocês vão utilizar agora com muita frequência, todos eles, tá? Então, por exemplo, o que é essa demografia que é o tema da nossa aula? Então, a demografia é um conjunto de informações numéricas, estatísticas, que eu vou levantar sobre a população humana, tá? Então, a demografia é uma área de estudo da população humana. Então, vai estudar um monte de dados
que a população humana vai ter. Tudo bem? E aí, quais dados a demografia vai ter para estudar a população humana? Tá? Se você tiver um caderninho aí, quiser ir anotando, pode anotar. Então, o primeiro conceito da demografia, ou seja, dessa ciência que estuda a população humana, que a gente vai estudar é o conceito de população total ou população absoluta. Esses dois conceitos aqui são conceitos que são iguais, são sinônimos. Então, numa questão, eu posso falar de população total e na outra questão eu posso falar de população absoluta, eu estou falando do mesmo conceito, só que utilizando termos que são similares, ok? Então, a população total ou população absoluta é um dado que a demografia utiliza para estudar a população. E o que é população total ou população absoluta? É o número de habitantes de uma certa área. Que área que é essa? A área que eu quero estudar. Então, por exemplo, se eu quero estudar Alfenas, eu vou delimitar a cidade de Alfenas e vou contar quantas pessoas moram aqui dentro. Ah, eu quero estudar o Brasil. Então, eu pego, delimito o território do Brasil, a área do Brasil e conto quantas pessoas moram ali dentro, certo? Então, o número de habitantes da área que eu estou estudando, eu dou o nome de população total ou população absoluta. Que cidade que eu peguei de exemplo aqui? Alfenas. Então, qual que é a minha área de estudo? Alfenas. Eu quero saber qual que é a população absoluta de Alfenas. O que eu faço? Venho e conto quantas pessoas moram aqui dentro. Quantas pessoas moram aqui dentro? 79.996 pessoas. Dados que eu coletei ontem no IBGE Cidades, tá? Então, pessoal, qual que é a população total de Alfenas? 79.996 pessoas, certo? Tudo bem? E aí, continuando. Outro conceito que a gente vai ter é o de densidade demográfica ou população relativa. Mais uma vez, dados utilizados pela demografia, porém, esses dois aqui são sinônimos, tá? Então, uma hora eu posso falar de densidade demográfica, outra hora eu posso falar de população relativa. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado em uma determinada área. Que área é essa? A área que eu estou estudando. Qual o exemplo que eu peguei? Alfenas, tá? E como que eu faço para saber o número de habitantes que tem dentro da cidade de Alfenas a cada quilômetro quadrado? Então, eu vou pegar o seguinte. Pego o número total de habitantes, a população total da cidade de Alfenas, divido, se quer a fração, sinônimo de fração, divido pela área da cidade, certo? Então, fui lá no IBGE Cidades e peguei o número da população e peguei qual que é a área da cidade de Alfenas. Então, o que eu simplesmente fiz? Peguei os 79.996 habitantes e dividi por 850,446 quilômetros quadrados. Essa divisão resultou no quê? Em 94,06 por quilômetro quadrado. Então, dentro de cada quilômetro quadrado na cidade de Alfenas, eu vou encontrar, em média, 94 habitantes, certo? Bia, mas isso não é verdade. No centro deve ter muito mais gente que nas áreas mais distantes do centro. Realmente é. Por quê? Nas áreas mais centrais, eu tenho mais prédios, tenho maior quantidade de casas do que nas áreas mais distantes. Então, isso daqui é uma média. Então, em média, a cada quilômetro quadrado dentro da cidade de Alfenas, eu vou ter 94 habitantes, certo? Só que se eu for, por exemplo, delimitar só o centro, ver quanto de habitantes que eu encontro a cada quilômetro quadrado, pode ser que seja 150. Aí eu venho nessa áreazinha aqui, ó, vou ver quantas pessoas tem a cada quilômetro quadrado, vou ver que é 5, tá? Então, mas na média, Alfenas tem 94 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? O que é diferente da Bia. distribuição real dessas pessoas. Fala, Ana Luísa? Tem como você me dar alguma noção de quanto que daria 1 quilômetro quadrado? 1 quilômetro quadrado? Imagina, tá vendo esse quadrado aqui? Que eu tô circulando? Você tá vendo? Uhum. Então, 1 quilômetro quadrado é quando eu pego daqui até essa ponta aqui, é 1 quilômetro. Dessa ponta até essa ponta é 1 quilômetro.
Daqui até aqui é 1 quilômetro, daqui aqui é 1 quilômetro, certo? Então, isso daqui tudo é 1 quilômetro quadrado. É essa área toda aqui, certo? Esse quadrado todo tem 1 quilômetro. Você tem ideia do quanto mais ou menos dá 1 quilômetro? Você conhece o centro de Alfenas? Sim. Conhece? Então, por exemplo, lá da Igreja Matriz até a antiga rodoviária tem mais ou menos 1 quilômetro. Então, pensa numa área de 1 quilômetro quadrado, certo? Então, todo mundo que está dentro dessa área é a média da quantidade de pessoas que a gente vai ter. Entendeu? Entendi. Obrigada, Bi. Por nada. Pessoal, então olha só, esse mapa mostra pra gente a densidade demográfica do Brasil, num mapa que eu adoro esse mapa, tá? A gente vai entender, quanto mais próximo do vermelho, mais pessoas por quilômetros quadrados eu vou ter. Quanto mais próximo desse amarelo mais clarinho, menos pessoas por quilômetro quadrado eu vou ter. Então, olha no mapa do Brasil. Olha só, no litoral e nas capitais, a cor que predomina é esse laranja escuro, vermelho, não é? Mostra, então, que próximo ao litoral e às capitais, a gente tem uma maior quantidade de pessoas. Quando a gente vê essa mancha vermelha aqui no meio do Amazonas, aqui é Manaus, aqui Boa Vista, aqui a gente vai ver Brasília, tá? Então, sempre os locais que tem uma mancha mais escura, eu tenho a maior quantidade de pessoas concentradas ali. Quando eu vou mais para o interior do Brasil, que é nessa área que eu estou circulando, eu encontro menos pessoas por quilômetro quadrado. Tem lugares aqui que eu encontro uma pessoa a cada quilômetro quadrado. É muito pouco. Enquanto em áreas, por exemplo, na Grande São Paulo, eu passo de 13 mil pessoas por quilômetro quadrado. É muita coisa, não é mesmo? A mesma coisa na cidade de Alfenas. Mas, na média, o Brasil tem 23 habitantes por quilômetro quadrado. Essa média revela a distribuição das pessoas pelo país? Não, porque em alguns lugares do país eu tenho maior quantidade de pessoas, em outros locais eu tenho pouquíssima quantidade de pessoas a cada quilômetro quadrado. Mas na média, qual que é a densidade demográfica do Brasil? 22 pessoas por quilômetro quadrado. Enquanto que aqui a gente vê que essa distribuição ela é bem diferente. Tudo bem? Certo? Deixa eu ver qual que é o próximo. Esse aqui eu vou passar agora não. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida sobre esses conceitos? Bia. Fala, Gabi. Tem algum jeito de medir, assim, exatamente de cada lugar? Tem. Você, por exemplo, imagina que eu não conheço Serraninha, mas vamos pensar aqui em Alfenas. Eu quero pensar em calcular a população total do bairro aqui em Alfenas que se chama São Carlos. Então, eu vou pegar e vou delimitar todo o bairro de São Carlos, certo? E aí eu vou contar quanto de gente que tem lá dentro. Beleza. Delimitei o bairro São Carlos, Jardim São Carlos. Contei quantas pessoas eu tenho lá dentro, que dado que eu tive? População total ou população absoluta, não é mesmo? Agora imagina o seguinte, eu quero saber qual que é a densidade demográfica desse bairro. O que eu vou fazer? Eu já delimitei o bairro? Ou eu posso ir caminhando ao redor desse limite para saber quantos quilômetros quadrados tem esse bairro, ou eu posso simplesmente usar alguns aplicativos como o Google Earth, o OpenStreetMap, ou então, inclusive, algumas imagens de satélite que já vão me dar o limite daquela área que eu selecionei, tá? E aí, o seguinte, calculei a área do bairro Jardim São Carlos, eu posso agora calcular qual que é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Eu pego a população total que eu já contei, que mora aqui dentro, e vou dividir pela área desse bairro, tá? Aí eu vou chegar no número tal. Então, eu posso calcular a população total e a densidade demográfica de uma cidade, de um bairro. Eu posso calcular de um condomínio, por exemplo, porque a gente vê que em alguns locais, alguns condomínios, a gente tem casas mais centradas em algum lugar do que em outros, né? Ou então eu posso pensar que dentro de uma mesma cidade, a densidade demográfica vai ser diferente, alguns locais a densidade vai ser mais alta, outros locais a densidade vai ser mais baixa, tá? Se eu sei calcular a área e eu já tenho a população total, é fácil fazer essas duas contas.
Beleza? Conseguiu entender ou ainda não? Consegui. Beleza, Gabi. Mais alguém com alguma dúvida? Não? Então, nossa próxima aula, eu acho que é quinta-feira? Sexta-feira. Na sexta-feira a gente não tem aula. Ah, não acredito. Então, vai ser para a nossa próxima aula terça-feira. É isso mesmo. Ah, não, a gente tem aula amanhã, turma. Estou confundindo aqui. A gente tem aula amanhã. Então, na aula de amanhã, eu passo para vocês o resto da aula, tá? E vou colocar também o gabarito do resto da aula passada, que eu falei para vocês que ia colocar lá no site, junto com o link dessa aula aqui, tá bom? Certinho? Então, quem quiser encerrar a aula pode sair. Amanhã a gente continua de onde nós paramos. Tchau, Bia. Beijinhos, Tchau, Bia. turma. Tô morrendo de saudade de todos vocês, viu? Beijo, gente. Tchau. Fica com Tchau, Deus. Bia. Fica com Tchau, Deus. gente. Beijos. Beijo.